Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Amém. Abramos a palavra de Deus no Evangelho segundo João, no capítulo de número 6. João capítulo 6, eu farei a leitura do verso 1 ao 15. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Uma história bastante conhecida por todos nós, até mesmo pelas crianças. Um dos milagres de Cristo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Em algum lugar das profundezas da alma humana, há um vazio. Há mais que um vazio, há uma fome. Mas é uma fome que nenhum homem pode saciar. Fome que nenhum pão pode saciar. Isso disse Santo Agostinho em Confissões, e ele escreveu ainda: fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto até que descanse em ti. É fato que nós vivemos na geração que tenta sim saciar a sua fome existencial com os pães do consumismo, ou com os pães do prazer imediato, ou os pães das conquistas vazias. Mas no fundo a alma continua faminta. Isso nós vemos através de artistas, jogadores de futebol, blogueiros, famosos, que têm tudo para saciar a sua fome devoradora, mas a sua alma continua faminta. No capítulo 6 de João, é a resposta de que Deus dá para essa fome universal, para essa fome que todos nós sentimos. Não é por acaso que este é o único milagre registrado nos 4 evangelhos, desde os evangelhos sinóticos até o evangelho de João, que tinha por intuito falar de Cristo aos judeus. Ele funciona como uma introdução para um discurso profundo que Jesus faria à frente, dizendo: eu sou o pão da vida. Sabemos que no Evangelho de João também há 7 sinais, que são os 7 milagres, que vão revelando a Cristo de forma progressiva. E nós podemos dizer que este é um dos milagres que
seria um divisor de águas no momento em que Cristo esteve aqui conosco em todo o seu ministério, porque esse é um dos sinais que revelaram a sua identidade como Cristo. Portanto, a multiplicação dos pães e dos peixes nada mais é do que uma autorrevelação. É Jesus revelando como sendo o Deus providente. O pão da vida, o pão que desceu do céu para saciar a fome do mundo. Com isso, nós vemos anteriormente que no capítulo 5, um outro milagre que foi pregado recentemente, Jesus tinha curado um paralítico no tanque de Betesda. E foi confrontado posteriormente pelas autoridades religiosas sobre este milagre. Então, após este momento, ele se retira para a Galileia. A intenção era descansar com seus discípulos por alguns dias, porém João relata aqui logo no início, dizendo que uma multidão resolveu segui-lo. E realmente era uma grande multidão, porque aqui quando diz que contaram 5.000 homens, isso não se contou mulheres e crianças, então nós estamos falando de 15 a 20 mil pessoas o seguindo nessa região da Galileia. Contudo, essa multidão seguia Cristo porque eles estavam lá com uma fome física e não espiritual. Eles não estavam atrás de Jesus para reconhecê-lo como Salvador, mas sim porque ele realizava muitos milagres. E esse era o espetáculo que essas pessoas de fato procuravam. Então o texto começa falando de uma multidão faminta e ao final ele vai terminar falando que essa multidão na verdade estava confusa, porque eles viram o milagre, eles comeram daquele pão, mas eles não compreenderam o sinal que o pão apontava para o próprio Cristo. Augusto Nicodemos disse que o milagre da multiplicação não era um fim em si mesmo, mas uma grande oportunidade para revelar a identidade do Messias. Então Jesus Cristo ali não foi somente dividir a comida entre as pessoas que estavam com fome e o seguiam. Na verdade, ele foi se revelar como o Messias. Infelizmente, eles não entenderam. No versículo 4 dessa narrativa que nós estávamos dizendo, tem um aspecto importante dizendo que estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Inclusive, isso explica muita coisa. Esse caminho para a Galiléia era um caminho de romaria desse povo, o que justifica a grande multidão estar ali perto. Porque nas aldeias ao redor não passavam de 3 a 4 mil pessoas na cidade. Então nós tínhamos uma multidão ali em romaria, relembrando a Páscoa, e era um momento em que eles celebravam a morte do Cordeiro e o maná no deserto. Tudo isso após a sua libertação no Egito. Então, quando João está dizendo este relato, que era Páscoa, ele está dizendo para nós, se preparem, vocês estão prestes a conhecer o verdadeiro Cordeiro Pascal. Vocês estão prestes a conhecer o verdadeiro maná, o pão que desceu dos céus. Nesta passagem nós vamos ver Cristo confrontando, primeira coisa, a impotência humana. Em sequência, ele vai nos revelar a sua identidade, uma identidade de suficiência divina. E por último, ele vai corrigir as nossas expectativas acerca do seu reino. É isso que nós vemos nessa narrativa e é isso que nós pretendemos aprender hoje. Então vejam comigo novamente os versos 5 a 9. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo aquela grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava por fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? A impotência humana. Jesus Cristo, ao subir, vê aquela multidão, observa o horário e já percebe a necessidade.
esse pessoal com certeza está com fome. Chama um dos seus discípulos, Felipe, que era ali da região. Então talvez seja esse o motivo pelo qual ele foi chamado. E diz: Felipe, onde é que tem uma padaria aberta essa hora para a gente comprar pão para esse pessoal? Aí Felipe já toma a calculadora e começa a fazer conta. Bom, temos 5.000 homens, crianças, precisaria de 200 denários, 200 dias de trabalho, 8 meses completos de trabalho. Realmente o recurso parecia finito. E ele pergunta: onde compraremos pão para estes que comam? A pergunta de Jesus, é claro, não era uma pergunta ignorante, até porque mesmo que eles tivessem o dinheiro, que padaria teria esse pão essa hora? Eu, quando vou comprar mais de 20 pães, peço para separar 10 e 10, que eu fico com vergonha de parecer que eu não encomendei antes, né? E a pessoa de trás da fila vai ficar brava. Imagina pão para toda essa multidão. Claro que Jesus não tinha ignorância quanto aos recursos financeiros e muito menos material para aquilo naquele momento, mas sim era um teste de fé. Ele queria, na verdade, expor a insensatez da lógica humana. Felipe, ainda que essa pergunta parecia ser um pouco absurda, faz as contas, chega a essa conclusão e vê que, de fato, eles não tinham recursos para aquilo. Bom, Felipe não resolveu o problema. Mas aí tinha um outro, André, também era da região, que trouxe uma ideia. Olha, eu tenho um rapaz aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5 pães de cevada não era nem um pão italiano grande que desse para dividir, era aquele considerado pão de pobre mesmo, um pão batidinho, né, tipo um bolachão. E os peixes também não eram aqueles que vocês dizem que pesca de 30 quilos, eram como sardinhas mesmo, peixinho em conserva, né, para comer com aquele pão bolacha. E aí André traz isso: olha, tem um rapazinho aqui que fez uma oferta, mas nós sabemos era ridícula perante essa necessidade, né? Porém, ao menos era alguma coisa. Teólogos liberais vão dizer que não houve um milagre, que na verdade as pessoas se comoveram com a oferta daquele menino e cada um foi pegando na sua bolsa e todo mundo dividiu o lanche. Mas isso não se fundamenta porque, primeiro, Deus usa realmente os padrões estranhos, usa, como diz, os loucos, né? Os insignificantes, os fracos, os desprezíveis, para confundir os sábios e para mostrar o seu poder. Se fosse essa a história de um grande piquenique, não tinha necessidade de estar narrado na Bíblia, porque não teria milagre algum feito ali. Mas o próprio André, que trouxe uma possível solução, chegou à conclusão: mas o que é isso para tanta gente, né? Tentei ajudar, mas não tem como. Eu imagino que ali os discípulos só falaram assim: vamos só mostrar que não tem como mesmo? Vamos embora, deixa esse pessoal aí, não tem condições, né? E a lição aqui para nós é muito clara, irmãos. Os recursos humanos, por maiores que eles sejam, eles não são suficientes para resolver um problema fundamental, que é o problema da fome espiritual. Esse é o problema existencial de todo homem. E como narramos no início, ainda que você tenha uma conta com recursos infinitos, aquela crise existencial, crise de ansiedade, síndrome do pânico, qualquer nome que queira se dar para um vazio existencial, uma necessidade de cura espiritual, os recursos humanos não podem substituir. É como você tentar encher um oceano usando um copinho de água. As nossas soluções para o vazio da alma são como os 200 denários de Felipe. A gente nem tem. Ou como os 5 pães e os 2 peixes que André trouxe. Também não são suficientes. Esse é um recurso finito para um problema que, na verdade, é infinito. E aí, diante desse paradoxo, é que se revela o desespero da humanidade em meio à impotência. Quando nós chegamos à conclusão, quando nós calculamos e podemos dizer de que os nossos recursos não são suficientes para os nossos problemas. Nós até tentamos acabar com a fome do mundo,
Pegamos o dinheiro dos bilionários, compramos isso, levamos, as pessoas comem, no outro dia elas estão com fome novamente. Não está resolvida essa situação. Existe um puritano chamado Thomas Watson, e ele escreveu uma vez um livro dizendo que a providência de Deus gosta de usar meios contrários. Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele, afinal, usou só um cajado para abrir o mar, e aqui ele usou o lanche de uma criança para alimentar milhares. O que nós consideramos falência, para Deus, na verdade, é oportunidade. Então, o que Deus precisava ali não era de recursos para alimentar. E se fossem 4 pães? E se fossem 18? E se fosse 2? E se só fosse 1? Não importa os recursos. O que ele precisava ali era de corações, de almas famintas, para que ele pudesse se revelar como Cristo. Aqui o que nós vemos é basicamente a falibilidade humana. Nós vemos a nossa limitação. Calvino diz que Jesus ele examina a fé dos discípulos quando ele os leva a reconhecer a impotência do homem e que essa impotência humana é para a glória de Deus e que isso fica evidente quando ele age. Isso foi mais do que pedagógico. Deus provoca a nossa fraqueza para manifestar a sua força. Quando sou fraco, então, é que sou forte. Quando de fato você está passando diante da dificuldade, da necessidade, aí que parece você reconhecer a grandeza de Cristo. Mas será que hoje você não está agindo igual Felipe? Fazendo umas contas, vendo se vai fechar o ano, se vai dar para pagar o cartão de crédito. Vem um diagnóstico ruim do médico e você está pensando se algum medicamento está pronto, se a ciência avançou com alguma cirurgia, se é possível resolver aquele problema familiar, os filhos que não obedecem, aquele vizinho que ouve funk, tantos problemas que temos, como vamos resolver? Se a sua primeira reação foi dobrar os joelhos, amém. Mas se foi ficar paralisado diante do medo ou calculando como resolvê-lo, infelizmente não tomamos o caminho correto. Será que nós temos olhado mais para o tamanho do nosso problema ou para a providência de Deus todos os dias? Deus não pede que você tenha recursos suficientes ou necessários para que daí Ele possa multiplicar. Ele pede somente que você coloque tudo o que você tem em suas mãos. É o seu tempo, é o seu recurso, é o seu dom, é o seu talento, a sua vida. Entregue diante de Cristo com fé. O apelo é para que você pare de calcular a impossibilidade e comece a confiar no Deus que pode todas as coisas. Então, a primeira lição do próprio Jesus Cristo em meio a este milagre é: você não é suficiente. Nós temos uma necessidade maior. O homem é impotente. E quem, afinal, é suficiente? Versos 10 a 13, analisei. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, os distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, o quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. A primeira coisa, Jesus aqui mandou que o povo assentasse. Em meio àquele caos, aquele burburinho, aquele monte de gente querendo saber quem era aquele que fazia milagre, eles passam a organizar, e o outro evangelista vai dizer que em grupos de 50, de 100, arruma aquele caos todo, conta-se a multidão, e eles sentam ali num lugar onde tem muita relva. Isso me lembra um lugar de pastoreio. Isso me lembra um salmo, o salmo de número 23, quando fala que Jesus faz as suas ovelhas repousarem em pastos verdejantes. Então a primeira coisa, em meio àquele caos e aquela consciência de que não seria possível alimentar
aquela população, o que Jesus Cristo faz? Acalma todos e coloca diante do pasto, da grama verdejante. E ali eles repousam. E a partir daí eles podem olhar com seus próprios olhos Jesus Cristo fazendo, não como uma mágica, não colocando água no feijão, não pedindo para que as outras pessoas revirem as suas mochilas, mas ele simplesmente pega um daqueles pães, levanta aos céus, dá graças a Deus e o milagre começa a acontecer. Jesus Cristo não reclamou daquela escassez, mas só 5 pães, será que não tem mais? Ele só toma aquilo, mesmo sendo pouco, agradece a Deus, mostrando assim e reconhecendo que tudo vem de Deus, mesmo que parecia pouco naquele momento. E ele começa a partir esse pão e entregar para que seja distribuído. Isso começa a acontecer de forma miraculosa. Isso não é mágica, meus irmãos, isso é o próprio Deus em ação. Deus criou o mundo pela sua palavra. Nem precisava ter aquela cevada para que ele fizesse o milagre. Mas ali ele quis demonstrar de que ele criou o mundo do nada e agora ele multiplica a matéria que estava em suas mãos. E muito mais do que isso, já era predizendo um ato sacramental, um ato que ele ensinaria na próxima Páscoa, que era dividir o pão e se lembrar dele e do sacrifício dele. O pão que aqui desce dos céus e agora é moído pelas nossas iniquidades. Ele está apontando aí também para a ceia do Senhor, onde o pão é partido em favor de nós. Nisso ele não só aponta para o futuro, o que aconteceria na próxima Páscoa. Ele também aponta para o passado e faz com que aqueles judeus passem a reconhecer através de uma história que está narrada lá em Êxodo 16, quando Moisés pede a Deus, um suprimento e Deus faz cair do céu o maná. O maná que passa a alimentar aquelas pessoas por 40 anos. Eliseu também multiplicou pães. Lá em 2 Reis 4 fala que ele fez de 20 pães, dá para servir 100 homens. Uma multiplicação boa, mas era só um tipo de Cristo. Essa conta não se compara a essa grande multidão. E não só pela quantidade, mas sim porque era o poder do próprio Deus agindo através do Filho. Então esse povo começa a se lembrar, ele fez como Moisés, ele fez como Eliseu. Estou lembrando aqui de um texto, está lá em Deuteronômio, eles não tinham a Bíblia, mas como se pudesse lembrar, Deuteronômio 18, dizendo de que este é o profeta esperado. Eles começam a reconhecer e falar, realmente, está dizendo isso na Torá. Ele multiplicou o que foi colocado nas suas mãos. A graça de Deus aqui não anula os meios pelos quais ele age, mas ele santifica e multiplica. Então, quando a gente olha isso, a gente fala assim, de fato Deus não precisa de mim ou do meu recurso. Não precisa, mas ele usa a você e ao seu recurso. Ele usa santificando e multiplicando. Ele multiplica as nossas forças quando nós estamos cansados. Ele nos faz caminhar além quando nós já estamos desistindo. Todos foram saciados neste dia. E mais do que saciados, ainda sobrou um pouquinho para outro dia. Parece os almoços da igreja, que sempre sobram, Os cafés que ficam para os cultos da noite. Sobrou um pouquinho, 12 cestos. E diz em outros textos de migalhas, não é migalha que foi varrida do chão, mas é que quando você vai quebrando essa bolacha ali, vai ficando uns pedaços, Tem gente que come, sobe um pouco, criança pega com o olho maior que a barriga, pegou 10, comeu 4, e sobrou lá 12. O que significa esses 12? Na Bíblia não diz, mas nós poderíamos dizer que primeiro é um símbolo da soberana, superabundante graça de Deus. Que ele tinha 12 apóstolos e cada um carregou um, não deu briga. E eram 12 tribos, então também cada uma estava satisfeita simbolicamente falando através dos números. Mas aqui na verdade demonstra que ele excede a necessidade. Apesar de tudo isso, o pessoal comeu que se fartou, Não foi reguladinho.
à vontade. Esses 12 cestos, um para cada apóstolo, pode ser uma prova tangível de que o poder de Cristo é o sustento para aqueles que o servem. Então nós podemos provar do poder de Deus enquanto o servimos. Se você já teve a chance de organizar algo e dizer assim, eu acho que não vai dar. E aí você vê Deus multiplicar de forma miraculosa, é só o poder dele mesmo que pode explicar essas coisas. Agora, o que nós aprendemos com essa suficiência de Jesus Cristo, nosso Salvador? A primeira coisa é, será que assim como ele fez, você tem dado graças pelo pouco antes de pedir mais? E você fala assim, eu reconheço que eu tenho, mas eu queria outro. Queria um mais novo, né? A indústria se aproveita disso, né? E hoje ela faz as coisas para em 2, 3, 4 anos você achar que o seu não serve mais e querer outro, né? Antigamente você falava de carro bom, era um que durava 20, 30 anos na sua mão. Hoje carro de 20 anos é carro velho, né? Ninguém quer. Não só as coisas materiais, né? Mas até mesmo as outras bênçãos que Deus nos dá, você parece que nunca está saciado e muito menos agradecido. O problema é que a ingratidão fecha os olhos para a provisão de Deus. Você já se acostumou e você acha que o seu trabalho é que sustenta todas aquelas coisas que você tem. Mas se Deus não te concedesse saúde e nenhum emprego, como que você conseguiria sustentar? Além disso, você crê que Jesus Cristo é suficiente? Ou você acha que precisa de Jesus Cristo e mais uma coisinha? Não, Jesus Cristo, sim, sempre, mas é bom, mas é importante eu fazer isso, eu adicionar aquilo. Quem sabe assim, Jesus Cristo mais dinheiro. Ou Jesus Cristo mais um pouquinho de sucesso, que também é bom. O texto vai mostrar que Jesus sozinho foi suficiente para suprir aquela multidão inteira e ainda mais fazer sobrar. Ele é suficiente, então descanse na suficiência dele. Último ponto, nós já sabemos que o homem é incapaz. Jesus é suficiente. Mas nós temos um problema no final desse texto. Lembra que aquela multidão entrou faminta e eu disse que ela sai perdida? É o que acontece nos versos 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então aqui nós temos a reação da multidão imediatamente. Esse sim é o profeta, hein? Aqui sim, hein? Quando tem comida, parece que, né, vai tudo bem. Que lugar maravilhoso. Nunca fui tão bem servido. E eles faziam isso quando eles levavam em referência ao que lhes era dito. A sua teologia até estava correta. De fato, Jesus Cristo era o profeta. Jesus Cristo era o rei. Era o Messias. Mas não do jeito que eles queriam. A teologia estava certa, mas a intenção era perversa. Me parece um pouco com alguma coisa que a gente vê nos dias de hoje. Tem muita igreja que prega a Deus, mas a intenção é a do seu coração. Eles queriam um profeta que fosse um Messias político, um libertador do jugo humano. Aqueles 5.000 homens podiam levar Jesus ali nas costas até Roma, colocar ele no trono, botar a coroa na cabeça deles e a partir de agora ele é o nosso rei. Era isso que eles queriam, um libertador do jugo humano e não um homem crucificado na cruz. Vamos fazer dele o nosso rei à força. Eles queriam um rei, mas que tipo de rei eles queriam? Eles queriam um rei da barriga cheia. Um Messias que garantisse pão todo dia. E que, se possível, não precisasse nem trabalhar. Um rei assistencialista. Se parece um pouco com os governantes que as pessoas esperam hoje? Esse sim é bom, ó.
Teve um que esses dias prometeu congelar os aluguéis da casa para todo mundo lá em Nova York. Prometeu mundos e fundos. Mas prometeu com o dinheiro dos outros. Só que se esse outro recolher o dinheiro dele, como é que ele vai fazer? Não tem recurso suficiente. Parece mágico, mas o povo queria isso desde sempre. A outra coisa, além de um rei assistencialista, eles queriam um rei político. Está mais do que na hora da gente se rebelar e colocar o nosso reino aqui, vamos colocar quem a gente quer e ele vai mandar lá e vai acabar com esse poder de Roma. Eles queriam usar Jesus para os seus próprios projetos. E isso é o que nós vemos hoje. Nós vemos Jesus sendo pregado com todo o poder, honra e glória para o nosso projeto, para o nosso bem-querer, para o nosso crescimento. Quando Jesus percebe isso, o que ele faz? Famosa saída francesa. Tem alguém me ligando. Ele se retira aqui para o monte sozinho. Aproveita aquela multidão, todo mundo pós barriga cheia e sai daquela situação. Sabe por quê? Ele rejeita essa coroação. Ele não aceita ser o rei daqueles que querem somente para o seu bem, somente para o seu interesse. Ele não aceita ser um rei fantoche, um rei que atende apenas aos nossos desejos carnais. Jesus, aqui o Senhor é muito bem-vindo. Olha só, eu quero isso, como se fosse uma lista que as crianças fazem ao Papai Noel. Agora sim, Jesus, tá tudo bem, o Senhor pode atender outras famílias aí que a gente não está precisando. E é assim que muitas vezes as pessoas tratam o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o tirando de decisões importantes, o afastando em situações que ele talvez não devia participar. O fato é que Jesus veio para uma coroa muito mais pesada do que aquela coroa que estavam propondo para ele. Ele veio para uma coroa de espinhos. Jesus não veio só para satisfazer a fome, as vontades, os desejos nossos e daquelas pessoas. Ele veio para nos salvar. Tim Keller vai dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E é fato. Não há nada melhor do que criar ídolo do que o nosso próprio coração. Nós pegamos até coisas boas, o pão, a saúde, a política, e transformamos em nossos deuses. Aquela multidão amou o presente de Jesus. O lanche estava uma delícia, mas eles rejeitaram o doador. Quando Jesus exige senhorio sobre a vida das pessoas, aí já é um pouco demais. Muitas pessoas creem e aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Mas como o Senhor que governa as suas vidas, talvez seja um pouco de exagero. Eu queria te saber e que você meditasse e perguntasse a si mesmo, afinal, por que você segue Jesus? Seja honesto. É porque ele pode te dar bênção? É porque é legal na sociedade? É porque você nasceu no berço presbiteriano? É porque a sua família toda segue, então você também segue? Ou é porque tua mãe te obriga? Ou é porque Deus pode curar aquele seu familiar? Ou é porque Deus pode te dar um emprego ou uma vida melhor? O fato é que nós temos que seguir a Jesus por quem Ele é. Ainda que falte tudo. Ainda que sejamos perseguidos por amor a Ele. As pessoas hoje querem um Jesus Cristo útil. O útil da prosperidade que resolve problemas. Mas eles não querem o Jesus Cristo Rei. Aquele que exige de nós arrependimento e santidade. Se Jesus não der o que você quer hoje, você continua seguindo amanhã? Esse é o Evangelho Light pregado hoje. As pessoas seguem Jesus enquanto lhes convém. Depois o descartam como descartam os outros bens deste mundo. Concluindo, irmãos, a cena deste monte, Jesus Cristo alimentando a multidão, nada mais é do que o retrato do Evangelho. Porque nós temos de um lado uma multidão faminta e incapaz,
E no centro nós temos um Salvador, compassivo e poderoso. E nas mãos dele está o pão partido, abençoado e multiplicado. Hoje, ainda hoje, o mesmo Jesus, aquele que saciou a fome daquela multidão, é o que está diante de mim e de você. Ele não segura mais aquele pão de cevada, mas ele oferece a si mesmo o seu corpo partido na cruz, pelo meu e pelo seu pecado, o seu sangue derramado. Ele sim é o pão da vida. E a pergunta que ecoa desde a Galileia até o lugar onde nós estamos é: você quer participar deste banquete? Você vai parar de tentar saciar a sua fome com os pães podres deste mundo, aquele pão que te alimenta, e você passará a provar do pão que de fato pode satisfazê-lo para sempre. A multidão queria coroá-lo, é fato, mas para não ter que crucificar-se a si mesmo. E qual que vai ser a sua resposta para este rei? Para saciar, ele se fez um pão partido em seu lugar. O nosso pedido, a nossa oração, a nossa intenção tem que ser que pela graça do Espírito nós possamos responder a esse chamado de Jesus Cristo como salmista: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Meu irmão, se arrependa, reconheça a insuficiência e a incapacidade. Por mais que você creia em Jesus Cristo, não creia nele somente na suficiência do Cristo barriga cheia. O Cristo útil, o Cristo que é meu amigo se tudo for bem. Não se esqueça que ele é mais do que isso, ele é o Salvador. Ele é o Cristo Rei. Ele é o dono da sua vida. E mesmo que falte o pão terreno, você sempre será saciado a sua fome espiritual com o pão que desceu dos céus, o próprio Cristo encarnado. Amém. Oremos. Pai Santo e bendito, nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, a nossa fome espiritual, aquilo que, Pai, diariamente no nosso íntimo tem muitas vezes nos assustado, nos, ó Pai, feito pensar sobre as coisas dessa vida e pesar se de fato tudo vale a pena. Quando olhamos, ó Deus, a situação deste mundo, a violência, a miséria, a discórdia, as guerras, nós de fato duvidamos, ó Deus, de como os teus planos estão sendo vividos, de como os seus planos não são frustrados em meio ao caos, em meio a tanta gente faminta de Jesus Cristo. Mas aí nós percebemos que mesmo nós que temos caminhado dia após dia com o Senhor, assim como os discípulos, duvidamos do seu poder. Fazemos cálculos para ver como podemos resolver algum problema. Pensamos que a nossa força ou o nosso recurso, com a ajuda do Senhor, pode acontecer. Mas isso não é verdade, ó Deus. Na verdade, todas as coisas dependem de Ti. A suficiência está em Ti. Os nossos recursos para nada valem. Mas o Senhor nos colocou em seu plano. O Senhor resolveu nos usar para uma missão única e realmente importante. Anunciar o pão que veio do céu. Compartilhar as boas novas com a multidão faminta. Nos ajude, ó Deus, a distribuir estes pães e a sair carregando os cestos que sobram, demonstrando que o Senhor é mais do que suficiente, que o Senhor é tudo nas nossas vidas, ó Deus. E que nós não o reconheçamos somente nos dias bons, ou somente no dia que nós queremos algo que o Senhor pode nos proporcionar, mas
diante das dificuldades, diante das fraquezas, diante das dúvidas, que o Senhor reine, que o seu reino, ó Pai, desça até a terra através de nós, do testemunho do seu povo, da pregação do seu evangelho, do viver realmente parecido com Cristo, ó Deus. Tira de nós o cristão domingueiro, o cristão que só vem no culto quando não chove, ou se não tiver o jogo de futebol do time, ou também dá o dízimo no mês que sobra, ou uma oferta só se receber um aumento. Ó Deus, nós somos tão incapazes, tão incrédulos, tão fracos. O Senhor não precisa de nós, mas ainda assim o Senhor nos ama e age através de nós. Obrigado por esse privilégio, ó Deus, e nos ajuda a te amar de forma verdadeira. Nos ajuda, ó Deus, a desapegarmos das coisas materiais, porque o Senhor pode multiplicar todas elas. Ajude para que nós sejamos como aquele pequeno garoto, que era insuficiente, mas também deu tudo o que tinha. Que nós possamos nos esmerar, dando ao Pai tudo aquilo que o Senhor mesmo nos deu, os nossos dons e talentos, se necessário a nossa vida. Em nome de Cristo, que tudo isso te pedimos, arrependidos pelas nossas faltas, e te pedindo que o nosso Espírito Santo nos fortaleça, nos vivifique e nos use, ó Deus, para a sua glória. Em nome de Cristo que te louvamos e agradecemos. Amém.